Você já foi ativo no associativismo? Quais oportunidades que deixaste escapar? Hoje tenho aqui o escritor guineense, que é Anaximandro Freire Monteiro. Ele é quem temos nessa nossa conversa inteligente. Vamos falar um pouco do seu livro que acabou de lançar, que é Associativismo nas Universidades, Desafios e Oportunidades. Ele é licenciado na Gestão de Recursos Humanos pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas na Universidade de Lisboa e pertence a muitas organizações, é membro de muitas associações também. Recentemente ganhou o prémio de 100 jovens mais influentes africanos mais influentes na lusofonia. Estamos aqui com ele para falar um pouco da sua obra, da sua vida pessoal, mais ou menos. Anaximandro, muito obrigado por ter aceito este convite na Conversa Inteligente. Tanta coisa! Como é que consegue tudo isto? Bem, antes de mais, Cláudio, agradeço o convite, é uma honra e um prazer enorme estar aqui consigo e a termos essa conversa inteligente, não é? Não é fácil, mas quando temos a força de motivação, quando sentimos que temos uma missão, um propósito, consegue-se arranjar sempre uma alternativa. Não é fácil, essa é uma pergunta que as pessoas sempre me colocam, como é que consegue gerir isto tudo? Não é fácil, mas eu, como sou um bom gestor, consigo gerir isto tudo. Ok, nessa gestão de tudo isto, onde é que veio a motivação para escrever o livro? Depois de uma profunda reflexão, envolvidos anos de uma de um intenso trabalho e de uma experiência magnífica de cidadania e participação, eu entendi e sinto que quase obrigação minha deixar um registro e um legado à nossa geração e naturalmente à futura geração. Porque, Cláudio, muitas das vezes nós temos o hábito de levantar a cabeça à procura de grandes exemplos, mas os grandes exemplos sempre estão ao nosso lado e começam em nós mesmos. Daí eu penso que a motivação surgiu mesmo nessa temática de estar próximo dos outros, de sentir as pessoas, e penso que devia deixar um registro para a memória futura. Quais as diferenças entre associativismo dentro ou fora da universidade? Bem, isso é uma pergunta interessante, mas isso também naturalmente é opinião minha. Eu julgo que não existem assim grandes diferença nesse caso entre o associativismo dentro e fora da universidade, né? Talvez alguns aspectos formais é que os diferencia, né? Portanto, a participação, a cidadania, não é? A liderança, a consciência cívica também se fazem fora das universidades. Não é? Claro, nós podemos pegar num exemplo concreto na Guiné-Bissau a forma como os jovens se reúnem nas bancadas. É uma forma de fazer associativismo. Daí que é importante, e isto também o livro fala exatamente disto, ligar o associativismo com a universidade, o associativismo com a sociedade civil, o associativismo com as pessoas, com os jovens, portanto, porque aí está o futuro. Portanto, o nosso futuro passa, em grande parte, em ligar esta conexão, em fazer este caminho em conjunto, não é? Portanto, eu acho que não há, assim, grandes diferenças nesse aspecto. Se tivesse, nesse momento, a recomendar um leitor para o seu primeiro livro, o que recomendaria para ter mais atenção? Bem, eu não vou ser injusto aqui nesse aspecto, porque quase o livro, todas as páginas são muito interessantes e criam algum tipo de reflexão. Mas se eu tiver que aconselhar as pessoas para terem mais atenção às páginas do livro, eu daria mais atenção à primeira página. Eu fui buscar uma citação de Baden-Powell, que é um escoteiro, em que ele mais ou menos cita uma frase interessante: tens que deixar o mundo melhor da forma como encontrou, não é? Portanto, isso cria um certo tipo de reflexão, até nos momentos em que o mundo se encontra, não é?
nós temos que ser o exemplo, nós temos que transformar o mundo, deixar o mundo melhor da forma como nós encontramos. Essa tua experiência conta bastante a realidade daquilo que é o seu livro? Fala quase, eu não diria tudo, há alguns aspectos que são pessoais e eu decidi deixar isso para a minha própria introspecção pessoal também. Mas o livro fala quase de tudo aquilo que foi o meu percurso, as minhas andanças, e também há um aspecto muito interessante no livro em que eu não quis ser o protagonista disto tudo. Eu convidei alguns jovens a partilharem também comigo dentro do livro. São jovens que eu conheci naturalmente, são jovens que eu tenho, e aproveito também para deixar aqui um profundo agradecimento a esses jovens que partilharam comigo e certamente com os leitores as suas visões sobre o associativismo. Portanto, o meu percurso está aí, eu fui o mais atrevido, digamos assim, depois dessas reflexões de compilar tudo isto, de fazer o livro num só. Mas toda a minha experiência foi contada ali e também foi partilhado alguns aspectos que eu acho que deve ser levado em conta sobre o papel, sobre os grandes debates que devem ser feitos dentro e fora da universidade sobre o associativismo. O que devia ser feito dentro, ou o que deveria ser feito dentro da universidade, entre a universidade e associações? Primeiro, eu acho que devia ser criado um mecanismo de diálogo permanente entre a universidade e as associações. É uma forma de incentivar as próprias associações a chamar a atenção também aos jovens sobre a sua participação. Segundo, eu acho que devem ser criadas oportunidades dentro das universidades para melhor incentivar o associativismo. Ninguém consegue, por mais que podemos ter ambição, mas nós não conseguimos dar o nosso melhor, o nosso full time, não é? Se não estarmos 100% motivados e se não termos nenhum incentivo. Portanto, eu penso que as universidades devem refletir e criar um mecanismo de apoio aos jovens universitários no associativismo. Aliás, muitas das grandes questões que se falam aqui hoje no mundo, por exemplo, as questões da alteração climática, em que se apontam os jovens como grandes responsáveis disto tudo, deve ser feito nas universidades, naturalmente, também fora. Mas como é que isso se faz? É capacitando esses jovens, criando um mecanismo de debate sobre esses aspectos. Portanto, as universidades têm aqui um papel muito importante. As universidades devem ligar os jovens à universidade e, naturalmente, também ao associativismo, sobretudo na componente da cidadania e participação, é muito importante. E igualdade de género também. Exato. Ok, estamos a falar da universidade, associação, livro e Anaximandro, porque todos são pontos importantes, porque para tudo isto funcionar, tem que passar pronto, na sua experiência no livro. Pode-me dizer, então, quais os desafios que a universidade impõe à associação? Bem, eu acho que as universidades quase que condicionam a participação cívica dos jovens dentro da universidade, né? No campo de criar aqui um debate sobre o associativismo. Daí que eu sou muito defensor, e eu debati imenso sobre isso, de as associações serem mais autónomas, né? Nós temos que ter a nossa autonomia para defender os nossos próprios interesses, naturalmente, também cumprir com os nossos deveres. As universidades devem deixar os estudantes, os jovens, agirem de uma forma consciente. Os jovens são a consciência cívica, portanto, devem ter esta autonomia. Portanto, os desafios são imensos. E nesse caso, quando se fala de autonomia, quer dizer o que exatamente? Eu quero dizer que, como eu gosto sempre de citar o Amílcar Cabral, pensar com a nossa própria cabeça e andar com os nossos próprios pés, né? Nós não podemos ter condicionalismo naquilo que toca com os nossos direitos, né? Nós podemos trazer um exemplo, por exemplo, aquilo que se passa hoje na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Portanto, é um exemplo concreto, né? São casos, existem outros casos. Assédio sexual, né? Exatamente, outros casos, por exemplo, do racismo, né? De xenofobia, em que isso passa nas universidades. Portanto, e as associações são um canal para afirmar, para reivindicar, para repor, né? Digamos a assim, ordem. a ordem.
E neste caso é importante, mas com essa pequena ditadura na universidade seria um pouco complicado, porque, como estamos a ver ultimamente nas notícias, que os professores estão mesmo envolvidos nessa situação de assédio sexual e tudo mais, mas as vozes levantaram para, pronto, denunciar os atos. Deve ser este o medo que os reitores têm para impedir essa voz na rua. Eu tive a oportunidade de estar com o reitor da Universidade de Lisboa e ofereci-lhe também um exemplar do livro. E conheço e sei o quão ele é um homem muito culto e ele é defensor mesmo dessas coisas. Portanto, mas amigos, negócios à parte. À parte. Portanto, mas eu acho que a Universidade de Lisboa tem que ter um papel muito mais ativo e tem que ser mais vigilante naquilo que se passa ao redor. É a Faculdade de Direito, mas naturalmente existem várias faculdades em que aquilo que se passa é inaceitável, não é? Do ponto de vista da dignidade do ser humano. Portanto, as universidades devem deixar as associações fazerem o seu papel. Para ajudar mesmo na organização. Nesse caso, vamos voltar um pouco na integração dos estudantes. Sabemos que muitos vêm de diferentes países, sobretudo da Guiné-Bissau. Há alguns que vêm e depois tornam-se fechados. Não sei se eles não aceitam a integrar-se e isto limita muito a decisão deles de fazer parte da associação ou de fazer parte de alguma coisa na escola. Okay. Como é que vê esta situação de integração dos estudantes? Bem, em primeiro lugar, eu acho que nós não devemos fechar o nosso canto. Nós não devemos criar um muro. O Cláudio citou aqui os estudantes guineenses, que também é um facto. Nós gostamos de resignar logo perante as primeiras dificuldades. Todos os estudantes estrangeiros passam pelas dificuldades. É claro que dentro das universidades também a balança não está equilibrada, existem muitas desigualdades dentro das universidades, mas nós devemos ser o defensor, devemos provar que é possível. Nós temos um leque de jovens hoje, tanto cá em Portugal como já alguns que voltaram para o país, que conseguiram com grande mérito próprio e com grande esforço. Portanto, o que eu digo sempre aos jovens, nós não devemos fechar o nosso canto, nós não devemos criar um muro, não é? Portanto, não sei o que é que se passa com alguns jovens, mas eu compreendo, porque quando um jovem que devia iniciar uma licenciatura ou o ano letivo em setembro chega em maio, portanto, também compreende-se que a nível emocional esse jovem não tem condição para ter uma participação muito ativa dentro e próprios resultados também académicos não são favoráveis. Daí que, portanto, as próprias universidades devem estar atentas a isso e devem exigir mais ao governo, sobretudo, de criar de estar mais atento, sobretudo no que toca à integração desses jovens, não é? Portanto, os jovens guineenses são jovens que muitos deles chegam cá com conta própria para estudar e isso é de louvar mesmo. Mas não devemos fechar o nosso muro, devemos abrir a oportunidade, devemos estar mais próximos aos outros, aprender com os outros. Portanto, eu acho que é isso que nos tem faltado ao longo do tempo, né? Gostamos logo de criar um muro, né? Fechamos o nosso campo, ninguém se aprende assim, né? Qual seria, a melhor opção a ser feita para a integração? Porque sabemos que a Associação de Estudantes em Lisboa, em Braga, em qualquer cidade em que haja uma universidade. Qual seria a solução para isto? Bem, a primeira solução passa necessariamente de dar a essas associações uma responsabilidade de estarem mais próximo dos estudantes, desses jovens. Muitos jovens chegam cá quase de paraquedas, né? Portanto, as associações têm essa responsabilidade de estarem mais próximo. Eu digo sempre, quem sente não consente. Portanto, nós, enquanto dirigentes, digamos assim, eu também já fui dirigente, e, portanto, sinto que os jovens muitas das vezes questionam, mas eu não sei se existe a associação porque não sentem a presença desses dirigentes nas universidades, mesmo na tomada de decisões. Portanto, eu acho que o primeiro passo é essas associações, esses dirigentes, estarem muito próximos e criar uma plataforma, um espaço de concertação em conjunto para termos a mesma voz, para falarmos a mesma língua.
um jovem universitário de Braga sente a mesma dificuldade com um jovem de Faculdade de Direito, por exemplo, de Lisboa. As dificuldades são quase idênticas. Portanto, deve haver aqui um canal de comunicação, uma plataforma de convergência, para não dizer de compromisso, entre associações, entre os dirigentes, no sentido de levar a nossa voz para quem toma decisões. E eu defenderia também que fosse, pronto, cada universidade tivesse uma única associação que juntasse, isto é, para questões de integração, que ajudasse os moçambicanos, angolanos, santomenses, brasileiros, etc., a juntarem-se numa única voz para poderem partilhar as culturas e integrar-se o mais rápido possível. Eu não sei se está no mesmo ponto comigo. Nós partilhamos a mesma língua, mas muitas das vezes parece que estamos cansados da nossa própria cultura e da nossa própria língua. Não é? Eu partilho a mesma ideia que o Cláudio defende aqui, é que deve haver, porque não faz sentido, por exemplo, uma universidade estar a responder paralelamente pelas várias associações, até porque os meios são escassos. Seria mais viável ter uma representação porque as dificuldades são idênticas. Aquilo que um timorense passa é aquilo que um angolano passa, é aquilo que um moçambicano passa. Portanto, devia haver uma única voz, uma entidade responsável de transmitir, de ser um interlocutor, portanto, de levar as nossas preocupações. Eu costumo dizer sempre, nós apresentamos problemas, mas muitas das vezes não apresentamos soluções. Isso é grave. Ok, Anaximandro, estamos quase para terminar a nossa conversa. Queria saber onde é que pensa que este trabalho chegue? Esse trabalho já... eu fico muito feliz porque isso também, eu falo isso com muita humildade. As expectativas foram... Eu fiquei mesmo surpreendido com a dimensão que o livro está a ter e que eventualmente ainda vai ter. O livro já está na Universidade de Lisboa, na reitoria. Já está, provavelmente vai estar também na CPLP, tenho estado a marcar um encontro. Portanto, eu penso que o objetivo principal do livro não é ficar para mim e nem para as pessoas que muitas vezes compram o livro e nem sequer leem. Nem sequer leem. Mas as grandes reflexões que foram feitas aqui, porque eu digo sempre, o associativismo, o voluntariado vai ser uma profissão do futuro. Portanto, e quando nós pegamos no associativismo como algo em que eu sou, utilizando aqui a filosofia do Ubuntu, eu sou porque tu és. Portanto, nós conseguimos chegar mais longe. Espero que o livro voe e consiga chegar muito mais longe. E eu espero o mesmo para si, que ainda não adquiriu, faça a questão de adquirir, porque é muito bom ler. Ler é cultivar a mente, ler é transformar um ser humano. Isto é muito bom. Enquanto mais tem mais pessoas a lerem, vamos ter mais ideias, mais culturas de perceber as coisas, como é que andam. E pronto, como eu disse, estamos quase para terminar, mas antes de terminar, queria saber um pouco aí de percurso de Anaximandro. Porque sabemos que toda pessoa tem a sua vida, começa de um momento a outro, começa a marcar os seus pontos de objetivos a atingir. Anaximandro começou muito cedo, teve queda, teve sucesso, teve não sucesso, teve um não, teve um sim. Isso é verdade. E como é que deu toda esta volta até ser Anaximandro de hoje que conhecemos, nesse nível? Cláudio, isso é uma experiência muito interessante que eu levo para toda a vida. Entre lutas e vitórias, entre erros e aprendizagens, eu consegui superar o fosso e subir a montanha. Portanto, eu recebi vários não, eu recebi vários sim, mas nunca desisti. Porque eu acho que todos nós temos um propósito. Portanto, eu acho que o meu propósito, continuo a achar que o meu propósito é estar próximo das pessoas, é ajudar aquelas pessoas que precisam. Portanto, eu fiz uma caminhada muito interessante
E, portanto, espero continuar a fazer, ainda se tiver força para continuar, espero. Mas não é fácil, mas eu acho que, pronto, eu tenho um propósito e, como outros dirigentes, o Nelson Mandela, o Amílcar Cabral, o Martin Luther King, esses grandes dirigentes em que eu inspiro-me bastante. Portanto, podemos ver as histórias de vida de Nelson Mandela e ver que eles também não levavam muito em conta o seu aspecto pessoal, né? Eles levavam em conta um propósito em que eles defendiam uma causa. Exato. Anaximandro, sei que é guineense e está formado na área de gestão de pessoas. Sabemos que é algo muito difícil. Gerir pessoas é muito mais difícil do que gerir coisas. Quer levar essa experiência na Guiné? Eu sou um soldado do meu país. No dia em que eu te ver, no dia em que eu sentir que estou preparado, eu levo comigo toda essa experiência e levo comigo todo o conhecimento que eu adquiri. Portanto, eu, sim, um dia desses, havemos de voltar, né? Portanto, eu conto levar-te tudo o que eu aprendi. Gerir pessoas não é fácil. E, sobretudo, na Guiné-Bissau, um país que nós sabemos como é que é, as pessoas são o ativo mais importante que nós temos. E, portanto, devemos ter muito cuidado como é que devemos lidar com as pessoas. Devemos valorizar, sobretudo, as pessoas. Nós podemos tirar um exemplo concreto de um país irmão que é Cabo Verde. Como é que conseguiu estar no topo? Porque, naturalmente, valorizaram aquilo que é o conhecimento do futuro, que é o ser humano. Exatamente. Valorizar a pessoa é valorizar a si mesmo, porque esse respeito cria mais oportunidades, esse respeito dá mais um desenvolvimento do ser humano. Nessa capacidade, as pessoas que fazem alguma coisa de bem para a sociedade ou a comunidade, quanto mais motivados, essas pessoas têm mais para dar nas sociedades. Desejo sorte e muita venda e depois esperamos uma próxima oportunidade de obra. Não pare por aqui porque escrever é bom e ler também é muito bom. Ok, falei aqui com Anaximandro Freire Monteiro. Ele é escritor e também é gestor de pessoas, recursos humanos, e formou no Instituto Superior de Ciências Sociais e Política, na Universidade de Lisboa. Ele é quem eu tive aqui para falarmos um pouco da sua obra e da sua carreira. Simplesmente explicou-nos como é que andou até chegar neste nível em que está hoje. Muito obrigado para si que assistiu até agora e esperamos por si numa outra oportunidade de conversas inteligentes. Um abraço, estamos juntos.